TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos. Cá estamos de novo, nesta tarde. Que Jesus nos abençoe. E nós estamos a começar o mês de maio. Amanhã é dia da mãe. Mas, acima de tudo, este é o mês de Maria. E nós aqui na casa, nós também aprendemos que Maria é uma senhora nos céus. E nós vamos ver isso. Maria acaba por ser muito mais do que só a mãe de Jesus, como aqui se encontra na nossa conversa da tarde como tema inicial, mas ela é a mãe de todos nós. E é um espírito muito, muito especial. Não há muita informação biograficamente, não há muita informação sobre os pais de Maria. Sabemos que Maria era judia, mas não sabemos se os pais o eram, não temos essa confirmação. Sabemos que casou-se com José, que também era judeu, mas a nossa conversa desta tarde é sobre Maria como mãe de Jesus. E só essa relação. Nós só vamos falar dessa relação com o Divino Mestre. Bom, nós trouxemos esta fotografia, que é também a fotografia que vocês veem aqui na nossa casa, e podem perguntar-se porquê é que trazemos esta imagem. Esta imagem foi obtida mediunicamente por Chico Xavier, no grupo espírita da Prece, por volta de 1983. O Espírito Emmanuel vai ditar esta imagem, este retrato falado, e este retrato falado foi depois composto, pouco a pouco, em mais de 20 sessões mediúnicas. Ele foi composto por um fotógrafo chamado Vicente Avela, de São Paulo. E desse trabalho conjunto do médium e do fotógrafo, nós vamos então encontrar esta imagem de Maria. Chico, no final do trabalho, ele vai frisar que esta imagem de Maria é a fisionomia com que ela se apresenta no mundo espiritual. E ela apresenta-se assim quando faz as suas visitas às esferas espirituais mais próximas da Terra, mais sofredoras, porque ela tem um trabalho muito particular com todos aqueles que são muito perturbados. Nós depois vamos ver quem são esses muito perturbados. Bom, depois de apresentar esta imagem, esta linda imagem de Maria, com que Chico nos presenteou, e que ficamos a saber então que é como Maria se apresenta nos planos mais próximos da Terra. Vamos então à história, à nossa conversa sobre este espírito muito evoluído, com muitos méritos, e vamos usar, como sempre, as mensagens do mundo maior, e neste caso o livro é Novas Mensagens. Nele, Chico Xavier vai-nos trazer, então, informações através de Humberto Campos. O título deste capítulo chama-se mesmo Maio, porque Maio é, para as comunidades cristãs, o mês de Maria. E Humberto Campos vai-nos dizer o seguinte, que as comemorações terrestres muitas vezes tem no espaço o seu eco suave e doce. Portanto, esta comemoração de nós dedicarmos o nosso coração a Maria tem então esse eco suave no espaço. Os mortos frequentemente reúnem-se aos vivos, nas suas lágrimas ou nas suas glorificações. Quando as luzes e os perfumes de maio banham os dois hemisférios onde se agita a cristandade, com as suas várias famílias evangélicas, nós somos muitos, como sabemos, mas temos um ponto em comum: somos cristãos. As preces da terra
vão misturar-se com as vibrações do céu em homenagem à Mãe do Salvador, no trono da sua virtude e da sua glória. Porque nós sabemos que ela tinha um lugar muito particular para Jesus. E se o planeta da lágrima, que é o nosso planeta, é assim que ele nos define, se povoa de orações e de flores, há roseiras estranhas florindo nas estradas prodigiosas do paraíso. Então a oração tem esta capacidade, tem a capacidade de nos amparar e de levar de nós o melhor até àqueles que estão longe e que já abandonaram também a terra, nos altares iluminados de outra natureza. E Maria, sobre o dossel de suas graças divinas, sorri piedosamente para os deserdados do mundo e para os infelizes dos espaços, derramando sobre os seus corações as flores preciosas da sua consolação. E todos nós, encarnados e desencarnados, vamos recolhendo essas bênçãos desse Espírito que é a mãe de todos nós. Na terra, as suas bênçãos desabotoam a palma da esperança. As suas bênçãos vão-nos fortalecendo o coração, no ânimo dos tristes e dos abatidos. Mas no além, as vibrações do seu amor confortam o coração dos desesperados, daqueles que cometeram algo de que se arrependeram, daqueles que perceberam que fizeram tudo ao contrário daquilo que deveria ter acontecido. Mas ela vai entornar sobre eles o cântaro de mel da sua infinita misericórdia. E só por isto, Maria tem um trabalho imenso ao longo de todo o tempo. Mas vamos saber, e sabemos sempre, como é que é vista a maternidade pelos espíritos. E neste caso trazemos o Evangelho de Chico Xavier, que foi um livro escrito por Carlos Bacelli, e que nos diz o seguinte: o bolo é nosso, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Ponto. Diz-nos então Bacelli, a participação do homem é ínfima. Na maternidade, a participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de sofrimento, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até ao último dia dessa mulher sobre a terra. E se forem depois ler este livro, o trabalho das mães não acaba quando a sua vida termina na terra. Continua. Muitas delas estão hoje a trabalhar pelos filhos encarnados ou desencarnados. Muitas delas continuam à procura de amparar e de erguer esses corações que elas deixaram para trás. Por alguma razão, não importa qual. E nesse percurso, há algo que é um segredo entre aquele espírito que é mãe e Deus que lhe permitiu receber e proteger, educar e levar até, fortalecer até esses espíritos que lhe foram confiados. Nós sabemos que os filhos não são dos pais. Os filhos são confiados aos pais. Se fossem dos pais, os pais nunca os perderiam. E Maria vai perder o seu filho. Só que Maria, como nos diz Emmanuel, no livro Pão Nosso, ela é um conjunto, é uma terra de virtudes fartas, como ele nos diz. Ela já tem muitas virtudes que a ajudam então nesta caminhada que ela vai fazer para ser mãe de Jesus. E ainda continuamos no mesmo livro, diz-nos ainda Bacelli, quando a providência divina, por suas leis, decidiu enviar à Terra o maior tesouro da vida humana, diz-nos Bacelli, quer dizer, todo este texto é de Chico,
é trazido por Bacelli. Quando a providência divina, por suas leis, decidiu enviar à Terra o maior tesouro da vida humana de todos os séculos, Nosso Senhor Jesus Cristo, era assim que Chico se dirigia a Jesus. Ele não lhe chamava Jesus. Ele reverenciava-o com o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento a providência divina não mandou chamar os Césares romanos ou os filósofos gregos. Não. Não eram as grandes figuras da época, nem as autoridades que comandavam os poderes económicos do mundo, ou as que se mostravam na liderança da inteligência. Não eram precisas inteligências extraordinárias, eram precisos corações extraordinários. E é esse conjunto de corações extraordinários que veio à Terra e que preparou a vinda de Jesus. Então, a providência divina vai procurar uma jovem obscura e simples, conquanto admirável na sua pureza, aquela que nós todos na cristandade reverenciamos como sendo Mãe Santíssima e que no seu tempo não era senão uma singela menina e moça que o mundo conheceu por Maria de Nazaré. Se passássemos por ela, ela era uma menina igual às outras. Não havia nada que a diferenciasse das outras, a não ser as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes. E é nas palavras do benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que ele diz-nos que Maria teve uma missão muito complexa, muito desafiadora, que foi ser a mãe de Jesus Cristo e que ela teve uma encarnação missionária. Ela teve uma missão. Ela fez parte de uma equipa. Fez parte da equipa de Simão, fez parte da equipa de Ana, de Isabel, de João Batista, do próprio José, seu pai. E, portanto, ela veio com esta equipa e com outras equipas de espíritos, como também vamos ver, para amparar e para ajudar Jesus na sua grande missão também. Portanto, esses espíritos, muitos eram missionários na Terra. E a divina providência determinou assim que Nossa Mãe Maria Santíssima fosse a autoridade suprema para receber Nosso Senhor Jesus Cristo e nos-lo entregar para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. E com a presença de Jesus na Terra, com os seus ensinamentos, a humanidade deu um salto moral. Não o absorveu de todo, mas ficou com a mensagem. E a mensagem vai sendo aprendida através dos séculos. Vamos agora ver como se dá este encontro em que ela sabe que irá ser a mãe daquele que tinha sido escolhido para vir à Terra para o aperfeiçoamento dos povos. Ela estava a orar, numa total ligação com Deus, e ela vai perceber uma luz intensa. Essa luz parecia-lhe uma estrela, mas aos poucos ela vai compreender que era um espírito. Era Gabriel, um espírito evangélico também, angélico, um espírito angélico que lhe vai dizer exatamente o que vai acontecer. Vai-lhe dar essa notícia maravilhosa que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Mestre, do Messias, que tanto era esperado por todos, e que viria mudar então a paisagem espiritual da Terra. Ave Maria, vamos encontrar então em Lucas: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. É a saudação de Gabriel. E Gabriel vai-lhe explicar que ela então iria ser a mãe do Messias. E que faz Maria? Maria dá-lhe como resposta: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
Maria colocou-se perante esta proposta, que era uma proposta para uma grande realização da parte dela. Maria é um exemplo de acatamento da vontade do Senhor, da vontade de Deus. E ela fez a escolha mais difícil, como nós vemos aqui. Ela vai entregar-se a Deus. Primeiro ela vai dizer-lhe então, como exemplo de acatamento: eis aqui a serva do Senhor. E depois vai-lhe dizer, exatamente porque era um espírito com grandes conquistas evolutivas, ela estava consciente daquilo que lhe estava a ser entregue. Ela vai dizer-lhe: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, segundo os desígnios do Pai Divino. Ela estava consciente, voltamos a dizê-lo, ela estava consciente da sua tarefa, ela estava consciente de que era necessário seguir o caminho e fazer o trabalho a que Deus a estava a convidar. Bom, então ela vai ser mãe de Jesus e 40 dias depois do nascimento era comum um judeu apresentar-se com o seu filho no templo. Então era o que previa a lei de Moisés, foi o que Maria e José fizeram. O objetivo era apresentar o menino e fazer a purificação da mãe. E este acontecimento era muito importante, era muito mais do que um simples cumprimento de um preceito. E também em Lucas nós vamos encontrar o encontro de Simão com Jesus. Lucas vai nos dizer assim: eis que este é posto para queda, é Simão a falar, eis que este é posto para queda e elevação de muitos de Israel, que faz então Simeão. Desculpem, estou a dizer Simão, estou a comer o Simeão. E o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer qual é o trajeto que Jesus vai fazer. E para sinal que é contraditório. E para uma espada traspassará também a tua própria alma. E ele aqui está a falar com Maria. Traspassará também a tua própria alma para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Simeão era um homem justo, era um homem que temia Deus, é ele que recebe Jesus no templo e ele vai reconhecê-lo através destas palavras que ele é o mensageiro de Deus. Porque eis que este é posto para queda, mas elevação de muitos em Israel. E faz então uma reverência não só a Maria, mas também ao seu filho Jesus. A vida continuará para Jesus. Os primeiros anos da vida de Jesus, aliás, quase todos até ao seu apostolado final, são anos que pouco se sabe da sua caminhada pelo mundo, mas em Boa Nova nós vamos encontrar, mais uma vez através de Humberto Campos, nós vamos encontrar uma passagem que é um diálogo entre as duas primas. Maria recebe a prima Isabel. Elas tinham, como vocês sabem, Maria era mãe de Jesus, Isabel era mãe de João Batista. E elas tinham as suas lutas, os seus anseios, os seus medos, e trocavam, como qualquer mãe, confidências dos seus filhos. E depois de Isabel falar sobre João Batista, que era uma criança diferente das restantes, Maria vai então falar com Isabel, com a prima, e vai também ela abrir o seu coração a Maria. E vai aconchegá-la dizendo-lhe isto: essas crianças, está a falar de João e de Jesus, a meu ver trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós. Maria está a falar de Jesus, como veem.
junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago, já que era lá que viviam. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. E Jesus falava com todos, consolava todos e abria já naquele tempo, ele abria com pouca idade, ele abria as mentes e os corações daqueles com quem ele conversava. Bom, vai avançar? Vai. O que é que ele fazia? Fala da sua comunhão com Deus. Ele já falava da sua ligação com o Pai, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E constantemente ando a cismar em relação ao seu destino, pois qual não seria a mãe que não se preocupava com uma criança diferente das outras? Uma criança que trazia de alguma maneira algum desconforto a alguns. Bom, mas Jesus vai continuar o seu caminho, vai chegar ao início do seu apostolado. E o seu apostolado inicia-se com as bodas de Canaã. Jesus tinha sido convidado para as bodas, que eram na Galileia, e ele vai com a mãe e com os discípulos. E se conhecem a história, sabem que a dado momento faltou vinho no casamento. E então Maria disse ao filho: não têm vinho. O que é que Jesus fez? Jesus tinha 6 talhas colocadas no casamento, que neste momento estavam vazias. Ele pediu aos serventes da festa que trouxessem água, que as enchessem de água. E a seguir fez a transformação de água em vinho. O que é que sua mãe lhes disse aos serventes logo no início? Quando ele pediu que enchessem as bilhas: fazei tudo quanto ele vos disser. E é este conselho que Maria vai dar depois da partida também do seu filho. É este conselho que Maria vai dar e ainda dá hoje a todos nós. Façamos tudo o que Jesus nos disse. Porque o que ele nos disse é o que nos levará à perfeição. O benfeitor Emmanuel, mais uma vez, haveria de refletir sobre esta lição no livro Caminho, Verdade e Vida, porque ele vai nos dizer exatamente que se nós fizéssemos tudo o que Jesus nos diz, se nós percorrêssemos o seu Evangelho iluminado, nós conseguiríamos encontrar nele a carta da nossa redenção. E Maria, já naquela altura, de alguma maneira, ela nos estava a chamar para essa necessidade de nós seguirmos as palavras de Jesus. Quando se esgota o vinho, porque como se esgotou no casamento, pode-se esgotar o vinho da esperança, como nos diz Emmanuel. E quando se esgota o nosso vinho da esperança, nós temos que alimentar a nossa esperança. E para alimentarmos muitas vezes a nossa esperança, quando estamos extenuados, quando estamos desiludidos, nós precisamos sim de encontrar algo que nos alimente, que nos conforte e que nos diga qual é o caminho a seguir. E este é o conselho mais sábio e mais profundo que Maria nos deixou para o trabalho da salvação, para o trabalho da iluminação pessoal. Vamos continuar e vamos então agora para 3 anos foram o seu apostolado, como nós sabemos. E ao fim de 3 anos estava previsto, como Simeão também compreendeu, estava previsto que Jesus desse um exemplo maior, um exemplo superior, um exemplo em que ele nos mostrava que nos amava profundamente a todos. E quando ele teve que dar esse testemunho maior,
de grande amor, de infinito amor, nós vamos ter então em Lázaro redivivo um testemunho de como Maria se sentiu. Porque Maria era uma mãe terrena, com sentimentos terrenos, que pensava e sentia de forma terrena. Ela estava encarnada, como nós. Ela não era extraordinária, sob o ponto de vista de não sofrer. Não, ela sofria como nós. Por isso ela nos entende tão bem. E então o que vai acontecer é que quando João, o discípulo amado de Jesus, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo que lhe poupasse o filho querido. Somos nós. Somos nós que, perante uma dificuldade, recolhemos à oração e pedimos que não aconteça aquilo que nós sabemos que nos faz sofrer. E porquê? Porque ela sabia que ele era o embaixador divino. E como é que o embaixador divino, e ela que recebera a notificação do anjo Gabriel, como é que isso podia acontecer? Em tudo isto ela foi pensando, como é que seria? Porque é que não estava ali o Pai Divino para o amparar? Ele não tinha curado leprosos, ressuscitado Lázaro. Será que ele não merecia agora ter o amparo do seu Pai Divino? Era a mãe terrena a falar. Mas Maria, a dado momento, percebe que se era um trabalho divino, o caminho divino não lhe pertencia. E então, quando ela consegue perceber isso, nas suas cogitações e nas suas orações, confia ao Deus de misericórdia as suas preocupações e súplicas, esperando a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. Ela tinha esperança, mas aqui perdeu-a. Mas não completamente ainda. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. E em pranto, ela implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Certamente, o Deus de bondade infinita que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Qual é a mãe que não tem esperança até ao fim? E noite alta velava súplice entre a angústia e a confiança. Mas, mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes e estava sozinho. Maria já não podia fazer mais, mas podia acompanhar o seu filho em silêncio. E ela não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Mas ainda assim ela continuava a pensar porque é que Deus não lhe ouvia as orações. Ela que tinha recebido a visita do anjo, porque é que Deus não lhe ouve as orações? Mas em copioso pranto, ela viu o seu filho vergado ao peso da cruz. E a terrível angústia daquela hora, porque não a ouvira o poderoso Pai, que fizera para não lhe merecer a bênção. E ela vai pensar que estava errada, que de alguma forma tinha errado. Desalentada e ferida, ela ouvia a voz do filho, recomendando aos cuidados de João, o companheiro fiel. Quando Jesus disse: mulher, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. Ela ficou confiada a João. E quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. E em retrospecto maravilhoso, ela escutou-lhe a saudação celestial e misteriosa força assenhorava-lhe o espírito. E ela vai ser amparada neste momento, pela mente, pelo coração.
Sim, Jesus era seu filho, mas antes de tudo era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, mas a vontade celeste regozijava-se, porque Jesus tinha concluído a sua tarefa. Poderia haver lágrimas nos seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Jesus tinha cumprido o seu apostolado. Suplicara aparentemente em vão, porquanto ser todo-poderoso atendera-lhe os rogos. Claro que lhes atendeu. Estava a ampará-la profundamente. Não segundo os seus anseios de mãe. Nós às vezes queremos à nossa maneira, do nosso modo. Mas Jesus atendera-lhe os rogos de acordo com os seus planos divinos. E nós não conhecemos os planos de Deus. E foi nesse momento que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, ela vai voltar a repetir aquelas palavras iniciais, aquelas inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E ela vai fazer aquilo, Maria vai fazer aquilo que recebeu de Jesus. Torna-se a mãe de João e vai acompanhá-lo. E neste momento, Maria vai então para a Bataneia com o filho de Zebedeu e o filho de Zebedeu, não é? João vai então viver com Maria. Com esse espírito saudoso de mãe, ele vai lhe oferecer o refúgio amoroso da sua proteção. E a casa de João, ao cabo de algumas semanas, transformou-se num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. É isso que procuramos ser, humildes, porque a humildade é algo ainda muito difícil para nós, e sinceros. Esses eram espíritos já muito evoluídos, com muitos méritos. E Maria ia externando, ou seja, ia falando das suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas e ia apreciando os ensinos recebidos. E todos aprendiam com Maria e com João. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. E a notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara-se como um clarão de esperança. Então eles agora não andavam atrás de Jesus, mas andavam atrás do consolo de Maria. E a sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Os dias e as semanas, os meses e os anos foram passando e ela foi continuando a lembrar o seu filho ternamente. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando o seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. Que era o que ela fazia. Falava de Jesus, falava dos seus ensinamentos, assim como João. E um dia, enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de mais um pedinte. Minha mãe, que era assim que todos a tratavam, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E como sempre, naquela casa humilde, pequena, ela convida-o a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. Era como se o conhecesse. O peregrino falou-lhe do céu e confortou-a delicadamente,
comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria estava habituada a ser procurada para consolar, e nesta hora ela está a receber consolo. E Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo era aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma com bálsamos tão dolorosos? Que lhe conhecia ao íntimo? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. E foi aí que esse hóspede, esse pedinte, lhe estendeu as mãos e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe vem aos meus braços. E nesse instante ela fitou as mãos que lhe eram oferecidas e ela vai reconhecer aquele que estava ali com aqueles gestos de ternura. E vai dizer-lhe com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E num ímpeto de amor, ela fez um movimento para se ajoelhar. Era a sua humildade perante aquele que ela considerava tão grande. E ela queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura e beijá-los com ternura. Então, ele teve o movimento oposto. Ele obriga a levantar-se, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos seus pés. É o movimento oposto. Ela queria se ajoelhar, é ele que se ajoelha. E beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E Humberto Campos, nesta história, que é muito longa, ele vai contar-nos que no dia seguinte Maria vai desencarnar. Mas como era um espírito muito evoluído, Maria desejou rever a Galileia e pôde ir ver a Galileia. Maria desejou ir ao Monte Hebron, onde Jesus nos deu o tratado de vida e amor, que é o Sermão da Montanha, e foi ao Monte Hebron. Ela foi à procura dos discípulos que estavam em Roma e que iriam ser sacrificados no circo romano, como nós sabemos. Ela foi às prisões e foi aconchegá-los antes de sair da terra. Ela fez todo esse percurso. Mas no mundo espiritual, ela continuou a fazer exatamente o que fazia na terra, que era consolar os aflitos. E no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, o espírito Camilo Cândido Botelho vai nos dizer que Maria assiste ainda hoje os suicidas, aqueles que estão em profundo sofrimento no além. Tem um grupo, a Legião dos Servos de Maria, que é chefiada por esse grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então ela apresenta-se com este rosto a todos aqueles que ela vai amparar. E um dos amparados foi Judas. Nós estamos no final da nossa palestra, mas nós trazemos aqui um poema de Maria Dolores. Maria Dolores vai-nos deixar, através de Francisco Cândido Xavier, um poema chamado Retrato de Mãe. Esta é a mãe das mães. E o que é que nós sabemos de Judas? Judas, depois de trair Jesus, ele não suportou o que fez, porque ele julgava que ia conseguir elevar Jesus e não conseguiu. E Jesus teve o destino que ele não esperava, ou seja, ele foi um espírito equivocado com tudo o que fez, julgava que estava a fazer bem, mas estava a fazer mal, e ele acaba por não conseguir aguentar as suas ações e acaba por provocar a sua partida da terra, o seu desencarne. E Maria Dolores vai-nos dizer então que depois de muito tempo
sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, ou seja, ele estava em regiões muito inferiores. O céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto-vivo, ou melhor, sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda a parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. E lá foi ao encontro da mãe. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me as conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. E intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher
irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Esta é a nossa mãe. Para comemorarmos durante todo o mês de maio. Muita paz a todos e muito obrigado por me ouvirem. Bem, o que dizer perante isto? Acho que não há nenhuma mãe no mundo que em algum momento da sua existência não tenha pedido à mãe de todas as mães ajuda para os seus filhos. É aquela a quem nós recorremos porque sabemos que passou bem pior do que todas nós. E nós vemos a grandeza dela perante aquele que foi o causador da situação do seu filho. E isso prova aquele amor que Jesus nos ensinou, que é o amor fraternal, que todos nós temos que aprender, e que o amor maternal é aquele que, por enquanto, é o que está mais próximo daquilo que Jesus nos ensina. É aquele amor que, apesar de tudo, nós fazemos o possível e o impossível para dar o melhor para os nossos filhos. É uma bênção muito grande, ainda somos muito imperfeitas. Temos aqui um grande exemplo, porque muita gente fala de Jesus, sim, mas muita gente se esquece de Maria. E Maria faz um trabalho maravilhoso. E foi como a Ana disse no início, o vínculo é tão forte entre mãe e filho que não é com a passagem da vida terrena para a vida espiritual que ele se quebra. Muitas mães continuam a trabalhar para ajudar os seus filhos. E isso é o que mostra aquele amor que todos nós precisamos de praticar, que é não descansarmos enquanto nós não ajudarmos o outro a caminhar ao nosso lado. Vamos para a prece? Obrigada. E vamos elevar o nosso pensamento neste momento à nossa querida Maria, mãe de todos nós, que tantas e tantas vezes nos acolhe no seu regaço, dando-nos a força, o alento necessário para que possamos permanecer firmes apesar das dificuldades, que nos consola, que nos ajuda a seguirmos em frente. E é ela que nós tanto agradecemos por tudo aquilo que nos foi concedido, por tudo aquilo que fez e continua a fazer por cada um de nós, por termos a oportunidade de poder recorrer ao seu coração, e por nunca nos esquecermos que o amor cobre uma imensidão de pecados e que é Ele que nos guia
nas estradas tormentosas da vida e que nos aconchega para que possamos sair vitoriosos deste presente divino que é a nossa reencarnação. Ajuda-nos, Pai, para que possamos fazer o nosso melhor, aprender com o seu exemplo, agradecer pelas nossas mães, pelos nossos filhos, pela nossa família, que é a família que nós precisamos para continuar neste caminho da evolução, transformando desavenças em amor, sermos fraternos, unidos como irmãos que somos, para de uma vez por todas ajudarmos uns aos outros, não deixando jamais ninguém para trás. Que a sua luz, que o seu amor possa envolver a cada um dos presentes e que possamos levar as bênçãos que foram recebidas na tarde de hoje conosco para os nossos lares, partilhando com todos aqueles que se cruzam no nosso caminho, através de um olhar e um sorriso. Que Jesus ilumine o nosso caminho e que nos fortaleça hoje e sempre, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.